Acho que já foi, né? Então vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde aos meus alunos do primeiro e do segundo ano do ensino médio, da trilha de esporte do Colégio ENIAC. Boa tarde a todos os pais, mães, alunos presentes em nossa webinar. Boa tarde também a todos os professores convidados, William Machado, Pamela Oliveira e o professor Luiz Carlos. Eu sou o professor Fábio Cal, sou o professor responsável pela trilha de esporte do Colégio ENIAC, do primeiro e do segundo ano do ensino médio. Estamos aqui hoje realizando parte do nosso projeto integrador, né? Hoje nós estamos aí desenvolvendo uma webinar com o tema Saúde e Bem-Estar na Melhor Idade. Olha que bacana. É um tema trazido onde os alunos tiveram a ideia de estar desenvolvendo sobre esse conteúdo, sobre esse tema super relevante, super importante para a nossa sociedade, né? Trouxemos também 3 especialistas super conceituados por área, né, o professor Luiz Carlos, o professor William Machado e também a nutricionista Pamela Oliveira, tá? Teremos a presença do aluno Gustavo Henrique Souza, aluno do primeiro ano do ensino médio, fazendo a apresentação da nossa webinar, junto com a aluna Gabriela Mustafa, aluna do segundo ano do ensino médio da trilha de esporte. E é isso, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade. Nós estamos aí fazendo uma mesa redonda, um bate-bola aqui sobre esse tema super interessante e importante. Para as pessoas que estão chegando aqui na nossa webinar, eu estarei à disposição de todos, né? Estarei aqui, deixarei o meu microfone silenciado, mas de olho no chat. Então, se vocês tiverem alguma pergunta específica ou alguma dúvida, mandem no chat, porque eu e toda essa equipe de alunos que estamos aqui juntos organizando a webinar, estaremos atentos às perguntas que estão acontecendo no chat dessa nossa reunião, ok? Então, já falei bastante, vou ficar no silêncio aqui, só aguardando o Gustavo e a Gabriela desenvolver essa webinar. Boa sorte a todos vocês e muito obrigado pela participação. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou da Trilha de Esportes do Colégio ENIAC, me chamo Gabriela e hoje eu vim apresentar para vocês 3 profissionais que farão toda a diferença nas dúvidas que temos sobre saúde e bem-estar na melhor idade. Vamos lá? Eu passo minha palavra para o Gustavo. Boa tarde a todos, eu sou o Gustavo, aluno do primeiro ano, e eu peço para que todos os profissionais aqui presentes se apresentem, por favor, começando pelo psicólogo William. Poderia se apresentar, falar um pouco sobre o senhor? Olá, Gustavo. Olá, Gabriela. Que bom poder vê-los aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. É um prazer poder estar aqui com vocês. Cal, parabéns. Eu acho que esse caminho é o mais bonito que possa existir. É esse pelo qual o professor está junto com os alunos, apoiando, incentivando e fazendo com que eles acreditem neles. Bom, pessoal, eu sou psicólogo, me chamo William, sou mais conhecido como psicólogo William Oliveira, sou mestre em psicologia da saúde, especialista em psicologia clínica, sou psicólogo, atuo no mercado já tem 10 anos já, né? Também caminhei pelo lado do RH, também fui gestor de pessoas, trabalhei durante 8 anos com a gestão de pessoas e hoje me dedico exclusivamente naquilo que eu mais amo, que é lecionar psicologia e cuidar do meu espaço de atendimento, tá bom? Espero que eu possa ser útil aí, tentando trazer um pouquinho do que a ciência da psicologia já tem aí acerca desse assunto muito interessante que é chegar na terceira idade, tá bom? Obrigado. Obrigado, senhor. Agora eu peço que a nutricionista Pamela se apresente, por favor. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Cal, pela oportunidade, novamente, de estar falando sobre um assunto tão importante, né? Bom, eu sou nutricionista e eu não tenho especialização ainda na área desculpa, ai, meu Deus, agora. Não, a nutrição esportiva. Bom, a minha especialização ainda não veio, mas eu gosto de tratar da alimentação de uma forma mais humana. Então, a nutrição comportamental é a técnica que eu aplico nos meus atendimentos, vendo os pacientes como
de um lado mais humano, né? Não só como um paciente, mas como ser humano que envolve muitas coisas no alimento, não somente o ato de comer, mas sentimentos, emoções, porque ele tem alguns hábitos. Então, essa é a nutrição comportamental. Atualmente, eu trabalho no Colégio ENIAC, cuidando da parte de controle de qualidade e gestão de restaurantes, mas concilio essas duas áreas juntas hoje. Muito obrigada pela oportunidade novamente, desculpa. Obrigado. Agora o professor de Educação Física, senhor Luiz Carlos, poderia falar um pouco sobre o senhor? Boa tarde a todos e a todas. Muito feliz de poder participar desse evento aí. Obrigado ao convite aí do professor Cal. Meu nome é Luiz, sou conhecido como Luiz da Vogue. Nós temos uma associação de assistência social que utiliza o esporte para chegar em pessoas em situação de vulnerabilidade social. A Vogue nasceu, o grupo nasceu em 1986, numa periferia de Guarulhos. Hoje nós temos um trabalho mais estruturado, que a gente atende crianças na periferia de Guarulhos. Temos o projeto Nova Esperança, que atende 120 crianças. Temos a Casa Diná, que fica na região central, que atende mulheres vítimas de violência e estupro. E somos parceiros do DNA, que treinamos aí, utilizamos a quadra na noite. Temos 7 equipes de vôlei master feminino. E é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês e poder aprender um pouco com vocês também, tá bom? Obrigado. Agora a gente vai começar a primeira rodada de perguntas, e eu fiz uma para o professor William. Professor William, a compulsão alimentar, ela tem a ver com a ansiedade? Bom, Gustavo, todo mundo aqui precisa comer, não é verdade? Todo mundo aqui tem necessidade de comer, porque isso faz parte do nosso contexto biológico. Quando a gente fala de compulsão, a gente vai lembrar de uma coisa chamada transtorno. E o que é transtorno? É tudo aquilo que a gente não sabe lidar, tá? Então, por exemplo, você está lá na sua casa, né, e vê o seu chinelo virado de ponta cabeça, e aquilo começa a te incomodar. De uma maneira que, enquanto você não for lá e mexer naquele chinelo e colocar ele do lado direito, você não sossega. Então, isso é um transtorno. Quando a gente fala de compulsão, a compulsão é justamente um transtorno que acontece por conta de um distúrbio químico no mecanismo de saciedade, né? Então, a compulsão alimentar, ela está estritamente associada aos sentimentos de ansiedade, estresse, depressão, isso mesmo. Até mesmo na depressão, a gente pode entrar num processo aí compulsivo. É aí que a gente começa a ganhar peso, né? E qual que é o problema? Quando a gente começa a ganhar peso, isso se torna cíclico, porque a nossa autoestima vai lá para baixo. E aí a gente começa a se dissociar na imagem. E aí, naturalmente, isso alimenta a nossa necessidade de descontar na comida. Então, a compulsão alimentar, nada mais, nada menos, é um distúrbio químico que acontece no nosso processo no nosso mecanismo, né, de saciedade, que nos leva a ganhar peso e, naturalmente, aumenta o ciclo da nossa visão ruim de si mesmo através da baixa autoestima, né? Tanto é que os professores de educação física vão concordar comigo. O contrário disso é o quê? Déficit calórico, né? Vocês sempre cobram isso da gente na educação física. Todo mundo tem que ter o déficit calórico. É justamente fazer o quê? Mais exercícios, então gasto energético e menos alimento, né? Que faz alimentar esse processo aí, faz as pessoas ganharem o peso, tá certo? Então, a compulsão é exatamente isso. Obrigado, muito obrigado. Agora, o meu amigo Gustavo, o Fubá, ele tem uma pergunta também para a nutricionista Pamela. Gustavo, você poderia fazer essa pergunta? Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo e a minha pergunta vai para a Pamela. Pamela, quais são os melhores alimentos para um idoso ingerir? Quando a gente fala de nutrientes, os melhores alimentos recomendados são alimentos ricos em proteínas,
para ajudar na manutenção dos tecidos, alimentos ricos em cálcio para ajudar na manutenção dos ossos, alimentos ricos em ferro e ômega 3 para ajudar também na questão cerebral, né, do desenvolvimento cerebral, de uma forma de prevenir o Alzheimer e outras doenças que sejam relacionadas com a memória. E também a vitamina D, que é muito importante por conta da metabolização do cálcio, né? Agora, quando a gente fala em consistência, a melhor forma de alimentar uma pessoa idosa são alimentos mais cozidos, alimentos mais molinhos, para facilitar a mastigação, a deglutição, que é engolir o alimento para evitar o engasgo, ou algum outro tipo de acidente doméstico. Certo, obrigado, Pamela. Agora, há mais uma pergunta. O Gabriel tem uma pergunta para o professor Luiz, de Educação Física. Gabriel? Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. A gente sabe que para ter uma boa saúde é sempre bom fazer exercícios físicos. Mas para uma pessoa que apenas quer manter uma rotina saudável, com qual frequência você indicaria fazer exercícios? Boa tarde, Gabriel. E aí, jovem, tudo bom? Então vamos lá. O que é exercício físico, né? Quando o nosso corpo ele foi feito para ser gasto. Nós somos produzidos, né? Para poder ficar sempre em atividade, tá bom? Então o exercício físico, o que ele é? Ele é um estresse que traz um desgaste para o organismo. E toda vez que a gente desgasta esse organismo, ele volta melhor, entendeu? Então, a musculação, por exemplo, quando treina a musculação, na verdade, você está destruindo aquele músculo. Quando você termina a musculação, no dia que você faz um treino, na verdade, você está mais fraco da academia, ou daquela atividade. E depois, quando você descansa, você se alimenta, né, você se descansa, você acaba ficando mais forte. Então, se você vai fazer uma atividade física no sentido da musculação, o mínimo indicado seriam 2 vezes por semana, o mínimo, porque se você fizer uma vez só por semana, como o corpo ele se regenera rapidinho, você acaba perdendo a ação desse exercício, né, a finalidade dele. Agora, o que é atividade física? Falando aqui na melhor idade, né, a atividade física é mais ligada ao bem-estar, né, então, nessa idade, a pessoa já sabe o que ela gosta, o que não gosta, né, então ela pode fazer uma atividade física, aeróbica, por exemplo, todos os dias, e podendo alternar. Então, se ela gosta de caminhar, por exemplo, o ideal é que faça isso durante 30 minutos no dia, entendeu? E também ela pode alternar entre uma atividade física aeróbica e, de repente, uma atividade física em grupo, por exemplo. Ela pode estar socializando e fazendo um voleibol coletivo, por exemplo. Então, seria isso. Para a parte muscular, no mínimo 2 vezes, né? Se você fizer uma parte ligada à musculação, mas na parte aeróbica, pode fazer todos os dias, no mínimo de 30 minutos. Muito obrigado pela resposta. Obrigado. Agora a gente vai para a segunda rodada de perguntas com a Gabriela. Olá, a primeira pergunta vai para o professor William. É a minha pergunta. Como fazer intervenções em situações de crise como a que estamos enfrentando? Que pergunta legal, hein, Gabi? Nós estamos vivendo um momento muito chato, não é mesmo? Está todo mundo se odiando. Por pensar diferente, por achar que tem mais razão do que o outro. E isso está fazendo a gente nem vivenciar lutos de pessoas queridas que estão indo embora, seres humanos que estão indo embora, e a gente não está conseguindo nem fazer o que a gente chama na psicologia de ressignificação, né? A gente está querendo viver mais, querendo ter razão do que ser feliz, né? Vocês já pararam para se perguntar aí o quanto vocês estão vivendo a vida de vocês mais querendo ter razão do que serem felizes? Acho que é algo para a gente poder refletir aí muito importante, porque a gente está valorizando mais ficar de tromba com as pessoas que são os nossos pais, porque pensam diferente, do que sendo felizes com eles. A gente está perdendo memórias fantásticas, que são importantes, principalmente para uma boa saúde mental. Conviver bem faz parte de um processo muito importante dentro do cérebro, que é um sistema que a gente chama de compensatório, que está bem ali no sistema límbico, que é responsável por todas as emoções que a gente sente.
ele é responsável, essa boa convivência nossa, ela produz um neurotransmissor muito conhecido, que é a dopamina, que é a serotonina, que nos fazem nos sentir bem. E a gente está perdendo memórias afetivas muito importantes ligadas a essa relação no dia a dia. Então, esse recado aqui meu não é só para quem está na terceira idade, é para vocês jovens também. Quantos de vocês estão perdendo amigos importantes que eram seus amigos porque vocês estão querendo mais ter razão do que serem felizes? Né? A gente está vivendo um momento tão politizado, que de um lado eu sou de um lado, eu sou isso, do outro lado eu sou aquilo, e ao invés de olharmos para o lado humano, estamos olhando para as nossas diferenças e valorizando isso. Nós estamos adoecendo mentalmente cada vez mais, porque estamos vivendo egoístamente, pensando só na gente, né? Então, esse meu recado não vai só para a terceira idade. Eu acho que esse recado vai para a maneira, eu vou fazer aqui uma pergunta para vocês refletirem a maneira como vocês estão vivendo a vida de vocês. Né? Como é que vocês querem viver? Sendo felizes ou tendo razão? Porque se vocês quiserem continuar tendo razão, vocês vão perder muitos momentos felizes. Agora, se vocês quiserem continuarem sendo felizes, a razão vai ser explicada simplesmente pelo gesto, pelo sorriso no rosto, pelo gesto empático, pela possibilidade de estender a mão quem precisa. Tá? Então, eu coloco aí essa reflexão, porque ela não é só importante para quem está na terceira idade, mas sim para todos nós. Tá? Então, nesse momento de crise, como em qualquer outra situação, a intervenção que eu proponho é ser feliz ou ter razão. Só isso vai te ajudar a diminuir 50% das brigas que você tem com as pessoas e diminuir o ódio que a gente acaba criando sobre os eventos da vida, tá? Adorei a resposta, professor William. E agora eu passo a palavra para o Vitão, que vai fazer uma pergunta para a nutricionista Pamela. Boa tarde a todos. Meu nome é Vitor Gomes, estou do primeiro ano do Colégio ENIAC, do Esportes. Minha pergunta vai para a Pamela. Pamela, quais são os principais conselhos que podemos dar para os idosos que apresentam diabetes? Bom, em questão de alimentação, os alimentos mais recomendados são alimentos ricos em fibras, né? Porque as fibras impedem que o carboidrato ele chegue numa velocidade rápida no sangue. Então, o carboidrato ele chega numa velocidade menor. Então, é interessante que a junção da alimentação da proteína, da fibra e do carboidrato, exemplo, uma carne, um carboidrato de uma fonte boa, seja uma batata, uma mandioca, junto com uma fibra, ou carboidrato também, que pode ser o arroz integral, que contém fibra, ele impede que esse carboidrato chegue numa velocidade rápida no sangue. Então, o alto consumo de fibras, atividade física e o consumo de água também é muito importante. E o equilíbrio, né? Porque você privar uma pessoa de tudo também deixa ela um pouco desgostosa, né? E o ideal é que a pessoa saiba equilibrar e não se sinta privada de nada. Então, não faz mal comer um docinho uma vez por semana, o que faz mal sempre é o excesso. Então, o equilíbrio é sempre recomendado. E essa dica fica para a gente também, novos? Sim, com certeza. Essa dica é não somente para idosos, mas para todos nós, porque principalmente jovens, né? Nós, jovens, temos que cuidar da nossa saúde. Os idosos, eles geralmente, 80% têm uma doença crônica, né? E por conta disso acabam desenvolvendo conhecimento do que devem ou não comer. Então, é importante que a gente cuide o quanto antes para que, quando a gente chegar na melhor idade, a gente chegue da melhor forma possível. Tá bom, muito obrigado. A próxima pergunta é para o professor Luiz, e eu chamo a Maria Luísa para perguntar. Boa tarde, minha pergunta vai para o professor Luiz. E que exercícios melhoram o equilíbrio nos idosos na quarentena? Boa tarde, Maria Luísa, tudo bem? Então, vamos lá. Melhor idade. O que é melhor idade? Né? Eu dei risada outro dia aqui, do lado, estava no mercado, e tinha uma senhorinha indo fazer compra, e ela tinha uma rampinha, né? E ela acabou tendo dificuldade de subir a rampa, ela ficou muito brava.
Quem inventou essa história de melhor idade, fala mentira, essa idade é mais complicada para a gente. Então, e a verdade foi o seguinte, à medida que nós envelhecemos, nós vamos perdendo massa muscular, a nossa articulação, ombro, joelho, tudo vai se desgastando também, e o nosso senso de espaço também se perde. Temos o problema também do labirinto, né, que ele trabalha na parte do equilíbrio, né, do nosso equilíbrio físico, e isso tudo vai se desgastando. Então, o que nós tínhamos acostumado, de repente uma passada mais longa, o andar reto, ele já não é mais tão fácil, não faz parte do cotidiano, né? Então, os exercícios e atividades que a gente pode fazer, coisa simples, você pode fazer com o pessoal da melhor idade, por exemplo, subir escada. Subir escada é uma coisa legal, tá? Porque você vai trabalhar a musculatura das pernas, né? O cardiovascular também vai estar sendo ativado e é muito bom para o equilíbrio. Pegar coisas, né? Porque você tem a noção espacial, como eu disse, como a gente desgasta, a gente vai tendo a noção espacial também, é bom para eles, né? Pegar coisa num local, colocar em outro. Vocês aí que estão, né, com os avós, por exemplo, pode brincar, fazer até um tipo de brincadeira. Você pode ter uma linha no chão e fazer uma brincadeira do idoso andar reto nessa linha, né? Então, essas atividades são algumas que podem ajudar. E dentro da quarentena são coisas que você tem, né? Escada, você consegue em todos os lugares, se colocar coisas no cotidiano da casa mesmo, é fácil de fazer. Essa parte de andar também, você pode fazer dentro de casa, no quintal, e fazer junto, né? Mas estava ouvindo aqui o falando, né? É super bacana. Por que vocês escolheram, né, esse tema da melhor idade? Espero que seja para poder fazer a diferença mesmo no mundo, né, das pessoas que estão aí do lado, e comece isso em casa, né? A gente, como eu disse, a gente tem muito trabalho social e as pessoas todas querem salvar o mundo. Geralmente é o mundo que está lá na África, está longe, e as pessoas que estão do nosso lado, a gente nem olha. Então, essas dicas que a gente está passando aqui, né, essa parte do exercício físico, fica o desafio aí que vocês possam fazer, se tiver ainda com os seus avós do lado, né, que vocês façam com ele, curtam isso, que seja bastante proveitoso, se não com algum idoso que está próximo a você, entendeu? E que vai ver que vai ser super importante, porque além da parte física, o que pega muito, muito, em qualquer pessoa, mas mais ainda no pessoal da terceira idade, é a solidão, é achar que ninguém se preocupa com eles. Então, una aí a atividade física com essa parte psicológica, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, professor. Agora a gente vai para a terceira rodada de perguntas e eu passo a palavra para o Fabrício, que tem uma pergunta para o psicólogo William. Boa tarde a todos, alunos e professores. Eu gostaria de dirigir minha pergunta para o professor William. Professor William, quais são os sintomas da depressão em idosos e como ajudá-los? Ótima pergunta. Eu complemento o Luiz aí, porque é exatamente isso, né? A saúde mental das pessoas passa por esse crivo da solidão, né? Da solitude, né? Que a gente fala na psicologia. O quanto a gente vai se sentindo inútil ao passar do tempo. Isso também está associado com os nossos mecanismos de defesa, né? Para vocês entenderem, a gente precisa ter os mecanismos de defesa, senão a gente pirava, né? Então, imagina, né? Se a gente não tem um mecanismo de defesa, por exemplo, da reação, né, ativa, por exemplo, a gente daria um murro na cara das pessoas, né? Então, o mecanismo, ele serve aí para dar contenção no nosso cérebro e, de alguma maneira, segurar os nossos impulsos instintivos, primitivos, que são o de agressão, que é a pulsão de morte, e tem a pulsão de vida também, né? Então, de alguma maneira, os mecanismos regulam isso, não fazendo a gente dar uma porrada no mundo. E falando em mecanismos de defesa, a gente lembra do transtorno de depressão, né? Que está relacionado com o transtorno de humor. Quando a gente fala de transtorno de humor, para vocês terem uma ideia, no Brasil, cerca de 15 a 20% da população sofre de depressão. Só que parece não ser tão significativo 15, 20%, né? Só que tem um detalhe. De 5 anos para cá, o número de pessoas depressivas aumentaram cerca de saiu de 10% para 28% em relação à última pesquisa.
Então, passou a chamar a atenção, né, por esse aumento significativo na população, né? E, detalhe, quando a gente exclui, né, dessa pesquisa a população jovem, pasmem, cerca de 9,2% da população são pessoas idosas. E os sinais, gente, passam por vários caminhos, né? Você já deve ter tido aquela pessoa que, de repente, ela era muito alegre, muito amiga sua, se divertia, brincava, pulava, e de repente você começou a ver que ela não está tendo mais aquele ânimo, né? Não está sendo mais aquela pessoa como ela era antigamente. Isso são sinais que a gente não pode deixar passar, porque é exatamente um dos primeiros sintomas da depressão, porque está associado diretamente a uma tristeza profunda. E quando a gente fala de tristeza profunda, não adianta você falar de Deus, não adianta você falar que a vida é bela, não adianta você querer ficar colocando virtudes na vida dela, que não vai adiantar. Ela vai acabar se depreciando ainda mais. Por quê? Porque ela não enxerga mais sendo digna ou capaz de sobrepor tudo isso, né? E é exatamente o que acontece com os idosos. Quando chega essa fase, entra uma coisa chamada síndrome do ninho vazio. Alguém aqui sabe o que é síndrome do ninho vazio? Então, síndrome do ninho vazio é quando os filhos vão embora e eu não sei mais o que fazer, eu tenho que viver com aquilo que eu sou. E aí, esse recado aqui vai diretamente para as mães. Como é que a gente sabe que a mãe foi uma mãe muito boa? Exatamente porque o filho já sabe se virar sozinho. Ele não precisa mais de você. Mas vai entender isso, né? Vai entender que o filho não precisa mais de você. Esse é o maior desafio. Porque automaticamente a sua mente fica ali. Não, mas eu posso ajudar com alguma coisa. Não, será que ele está dormindo? Será que está comendo? Será que não está? Né? Sim, ele tem a vida dele, ela tem a vida dela e ela precisa seguir. Você precisa aprender a ressignificar a sua história. A partir de agora é você criando uma nova página do livro. O primeiro foi: cuidei dos meus filhos, fui uma mãe boa, suficientemente boa. Agora vem a segunda parte: conhecendo o mundo e tudo aquilo que eu não tive a oportunidade de conhecer enquanto estava com eles, né? Então, essa é uma das dicas que eu dou a vocês aí, né, principalmente que estão nessa fase, de ressignificar a sua história, de poder aprender tudo aquilo que você não pôde aprender enquanto você estava ali, sendo uma mãe boa para os seus filhos, tá certo? Ou um pai bom, né? A gente não pode esquecer os homens também, né? Que os homens também entram nesse quadro depressivo aí, lá na fase da velhice, tá bom? Então, outro detalhe que eu dou de dica também, até para combater, está aliado com o exercício físico, né? Então, prática de atividade física ajuda bastante, né? Uma alimentação saudável e equilibrada ajuda bastante. Quem aí não gosta daquele delicioso bolo da avó, né? Maravilhoso, né? Eu, particularmente, sou apaixonado, né? Atividades lúdicas, um jogo de xadrez, uma dama, um WhatsApp da vida, né? Que a gente gosta de conversar, né? Então, convive entre amigos e familiares, tá certo? Então, essas são as minhas dicas para não me alongar mais aqui. Obrigado, professor. Gostei muito da resposta. Agora eu passo a palavra para a Raíssa. Ela tem uma pergunta para a nutricionista Pamela. Oi, pessoal. Minha pergunta é para a nutricionista Pamela e eu gostaria de saber quais alimentos você recomenda para um idoso após uma atividade física e o porquê. Bom, conforme o professor Luiz falou, conforme a gente vai envelhecendo, nós perdemos alguns nutrientes no nosso organismo, massa óssea, o tecido muscular também não é mais o mesmo. Então, o recomendado sempre é o consumo de proteínas, né? Em junção de alimentos ricos em cálcio, até mesmo para ajudar no estímulo e manutenção
na renovação desses tecidos e de massa óssea também. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra para o Ivo, a fazer uma pergunta para o professor de Educação Física, o senhor Luiz. Boa tarde, boa tarde. Minha pergunta é: como você incentiva as pessoas que estão na terceira idade e que ainda estão pensando em começar ou não a praticar atividades físicas? E aí, firmeza, cara? Bom, vamos lá. Como você incentiva? Se for trazer para mim como professor, eu vou te descer uma lista aqui, ó. Musculação, pode fazer natação, pilates, yoga, caminhada, hidroginástica. Então, nós temos um monte de respostas já meio que programada, porque a gente sabe que aquilo seria importante para a parte física. Mas nós, né, como pessoas, nós somos mais do que só o físico, né? A gente é dividido aí, né? Em corpo, alma e espírito, vamos colocar assim. E mesmo você que é jovem, tá? Ninguém vai fazer nada que não goste. Então, na verdade, quando você vai conversar com a pessoa da terceira idade, né, o idoso, você tem que perguntar para ele o que ele gosta de fazer, o que ele fica feliz, ficaria feliz em fazer, entendeu? Às vezes você vai falar para a pessoa, vamos levar você a fazer hidroginástica. Quando era nova, ela nunca quis entrar, não que não tenha que experimentar, entendeu? Mas o processo tem que ser perguntar para ela, o que você acha disso, o que você gosta de fazer, entendeu? E dentro do que ela gosta, ela vai encontrar esse prazer de querer fazer mais de uma vez por semana, entendeu? De ir lá para poder trabalhar o seu corpo, mas também a sua alma, tá? Ter essa alegria. Às vezes, por exemplo, o voleibol. Voleibol que é minha área, né? Puxar a sardinha para o meu lado aqui. O voleibol adaptado é super show de bola, porque não tem contato físico, mas ao mesmo tempo você trabalha ali num grupo de 12, 18 pessoas, e aí vem esse lado da convivência, né? Como o doutor aí falou agora há pouco, psicólogo, muitas vezes, quando chegar da idade, os filhos acabam indo embora, e as pessoas ficam muito sozinhas, né? Então, a atividade física em grupo, ele faz com que o idoso relembre, né, que ele volte àquela fase de socializar. Eles organizam as festinhas entre eles, entendeu? Os passeios. Passear também é uma atividade física, porque imagina os idosos lá, vamos dar um exemplo, Campos do Jordão. Você imagina essa galera andando em todo aquele lugar lá? É uma atividade física. Eles vão passear, vai estar sendo super bom para a cabeça, né? Para a mente. Vão estar com grupos de pessoas também que vão falar da mesma linguagem. A gente já ficando mais velho, né? Pegando cabelo branco. Olha eu aqui. A minha cabeça parou nos 30 anos, mas o corpão está nos 51. Estou com a barba branca aqui. Então, quando eu encontro o pessoal da minha idade, a gente começa a falar de coisas dos anos 80, Legião Urbana, o que a gente fazia. Então, daqui 30 anos, eu vou estar falando dessas épocas também. Então, é legal a atividade física, tá ligado, com o bem-estar também psicológico, tá? O emocional, tá? E vocês, volto a falar agora, como familiares, é muito importante viver ter essas situações, né, de poder conviver com aquela pessoa que está do seu lado, porque você não sabe, né? 2 gerações atrás, o que foi feito para que você estivesse aqui hoje. Eu vou dar exemplo, nós estamos aqui, eu sou da periferia, tá? O meu filho hoje estuda numa escola, né, fazendo faculdade federal, mas eu cresci na periferia. Vocês estão estudando uma escola, uma top de Guarulhos, são alunos do ENIAC, mas para você chegar aí, o que o avô de vocês teve que fazer? O que ele teve que trabalhar, que estrutura ele teve que deixar financeira e emocional para que os pais de vocês pudessem dar essa situação para vocês, entendeu? E às vezes, e não é que tem que ser uma recompensa ou você fazer isso por obrigação, mas sabe, às vezes você parar para jogar um baralho, uma partida de dominó, vai estar sendo super bom para a pessoa, uma atividade que ela está fazendo e que vai estar trabalhando a parte física e também a parte emocional. Então, você tem que perguntar para ele, o que você está a fim de fazer? E em cima do que está a fim de fazer, você cria essa situação para que essa atividade aconteça. Obrigado. Obrigado pelas respostas. Agora a gente vai partir para a terceira rodada de perguntas com a Gabriela. Eu acho que a Gabi travou. Gustavo, Então eu se você apresento. puder. Eu apresento ela. Passo a palavra para o Juliano. Ele tem uma pergunta para o psicólogo William.
Calma aí. Eu caí. Psicólogo, eu tenho uma pergunta para você, como ele falou, né? Deixa eu falar. Como cuidar das questões psicológicas de uma pessoa de idade que se sente incapaz de ter uma vida saudável por conta da idade dela? Ótima pergunta. Eu acho que isso estende também, acho que as perguntas estão bem generalistas, elas não estão só específicas, e eu acredito que isso vai servir muito para todos nós, né? Uma das coisas que a gente tem na nossa vida, e é muito comum, é a gente está deixando de lado um dos valores essenciais para a vida do ser humano, que chama respeito, né? Então, a todo momento, a gente está querendo que o outro seja como a gente gostaria que ele fosse. Nós não conseguimos suportar como o outro pode ser. Por quê? Porque na nossa cabeça, para ficar bom para a gente, ele tem que fazer exatamente do jeito que a gente faz, da forma que a gente faz, do jeito que a gente quer. E isso, gente, é um desafio, né? A maioria das brigas entre casais, a maioria das brigas entre amigos partem justamente dessa premissa. Então, a partir de hoje, eu te amo por tais razões. E por essas tais razões eu deixei de te amar. Né? Exatamente porque você não está fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, do jeito que eu quero. Né? E na fase da velhice, é a mesma coisa. Muitas vezes a gente quer que um idoso que não tem o corpo de uma criança de 20, de 10, de 12 anos, faça os mesmos movimentos que a gente quer. Ele não vai fazer. Ele tem o tempo dele, né? Nós também temos que lembrar que nós vamos perdendo neurônios e, automaticamente, os nossos raciocínios acabam ficando, né, que a gente chama lesados. A gente vai ficando, vai perdendo a capacidade de poder raciocinar mais rápido. E, muitas vezes, a gente vai perdendo a paciência com isso. E aí, nesse meio do caminho, entra um Alzheimer, aí no meio do caminho entra um Parkinson, aí no meio do caminho entra uma demência, e aí vai dificultando as coisas, né? E aí o maior desafio passa a ser o quê? Os familiares, porque aí alimenta o ciclo doentio, né? A gente vai perdendo a paciência, vai deixando de lado, vai maltratando, isso vai aumentando a degeneração da pessoa idosa, né? Então, uma das maiores intervenções que a gente pode fazer, né, nesse primeiro momento, quando a gente está diante de uma pessoa idosa, primeiro, gente, vocês fazem aquilo que vocês não gostam? Obviamente não, né? Vocês ficam relutantes aí de não fazer. A cama está aí para arrumar e até agora ninguém arrumou, não é verdade? Então, a gente não gosta de arrumar a cama, né? Então, faz parte do nosso contexto, da nossa personalidade. Então, se você quer forçar o outro que não gosta de fazer uma coisa a gostar de uma coisa que você gosta, você automaticamente vai ativar o mecanismo de defesa dela e ela automaticamente vai, jogar o instinto primitivo em cima de você, que é o agressivo. Não me enche o saco, eu falei que eu não quero fazer isso, né? Então, isso é um recado até mesmo para os nossos relacionamentos. Olha quantos relacionamentos nossos a gente está tentando mudar o outro para que fique bom para a gente. Só porque ele não curte o funk que você curte. Só porque ele gosta de sertanejo e você gosta de funk. Então, para ficar bom para você, ele tem que gostar de funk. Ou o contrário, é verdadeiro, né? Então, quando nós falamos do idoso, nós precisamos dar oportunidade para que ele possa falar o que ele gosta, né? Então, se ele gosta de uma música mais antiga, pega o Nelson Rodrigues. Tenta conhecer a história dessa pessoa, né? Traz elementos que são lá daquela época e que faz ela se sentir jovem novamente, tá certo? Então, nesse sentido, primeira regra, a gente não muda as pessoas. Essa é a primeira regra. Isso vale para todas as idades, tá? Se ela está se sentindo incapaz, motive-a com coisas que fazem ela lembrar aquilo que era bom. Uma música, tocar um violão, né?
fazer um bolo, uma receita, tá certo? Então, esteja próxima, tá bom? Então, esse é um dos melhores caminhos aí que a gente pode ter para ajudar. Agora, se a pessoa é bem resistente mesmo, tem algumas dificuldades, é aquilo que eu te falei, ela não vai fazer o que você quer. É o jeito dela, muitas vezes ela precisa tomar um remédio, ela não quer tomar, é o jeito dela. Em alguns momentos, você vai precisar ter outros tipos de conduta. Se ela está tomando sublingual, você pode pedir para o médico uma intramuscular. Se a questão for a medicação, tá? Se a questão for comida, é importante consultar o médico, porque pode ser uma inibição, né, alimentar. Então, precisa entender por que ela não está sentindo vontade de comer. Então, cada detalhe precisa ser consultado aí o geriatra, tá? Tome cuidado com isso aí também, que é muito importante. Obrigado. Agora eu passo a palavra para o Lucas Felipe, que vai fazer uma pergunta para a nutricionista Pamela. Eu acho que o Lucas não consegue responder, Gabi. Você pode fazer a pergunta? Claro que posso. Vamos lá. Um segundo, que essa daqui não era minha, então vou dar uma lidinha aqui. Como sei que estou ingerindo líquidos de qualidades adequadas? Cadê? Existe um cálculo bem simples, né? Que é de 35 ml para cada quilo corporal. Então, a conta é bem simples. Eu vou fazer 35 vezes, o meu peso vezes 35. E aí eu vou saber quanto eu preciso ingerir de líquido. E é importante ressaltar também que quando a gente fala de líquido, o mais importante é que a gente beba água. Não é um suco industrializado. Até mesmo o suco natural é bom, mas não tão bom quanto a água. Porque a água, ela vai ajudar o meu corpo a funcionar melhor, né? Então, é importante o consumo de água. Não o nosso corpo ele recebe líquidos num todo, né? Mas a água é muito mais importante e mais saudável do que qualquer outra bebida industrializada, adoçada e até mesmo batida com a perda de nutrientes. Muito obrigada, Pamela. Agora eu vou passar a palavra para o João Vitor. Opa, muito boa tarde a todos que estão presentes. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Meu nome é João Vitor, eu sou aluno do Colégio ENIAC, do primeiro colegial, e eu queria estar fazendo uma pergunta para o Luiz. Luiz, você acha complicado trabalhar mais com adolescentes ou idosos? Tá desligado, Luiz, tá desligado o microfone. Professor, você está no mudo. Oh, desculpa, gente. Não. Perdão. Desculpa. Vamos separar essa resposta em duas partes, tá? O professor de educação física, né? Quando nós nos formamos, nós nos preparamos para lidar com pessoas, desde o recém-nascido, né? Até antes de nascer, na verdade, que ele tem que saber, durante todo o período de vida, né? Então, na verdade, a gente tem que saber em cada faixa etária o que precisa, como o corpo funciona, como a mente funciona, como o emocional funciona, né? E aí você está apto a trabalhar com o ser humano. Mas, como em toda profissão, né, tem a parte da especialização. Então, aí vai do gosto ou da necessidade, não sei. Eu entro muito aí do gosto do professor, tá? Daquele tchan que ele tem, sabe? O amor pela pessoa, porque a educação física é lidar com pessoas, né? Da parte de humanas. Então, nas duas partes, né, tanto idoso como adolescente, se você pisar na bola com alguma coisa ali, às vezes é até irreversível, né? Se tratando na parte da educação física, pode causar lesões, né? Se você imagina um idoso, por exemplo, você fazendo um exercício de salto para o idoso, ele quebrando o fêmur. De repente, dependendo da idade, ele não volta a andar nunca mais, né? E você pegar também uma adolescente que a musculatura ainda não está preparada e dar uma sobrecarga, né? E você causar uma lesão. Então, vem essa parte do professor. O ideal é que ele se especialize para trabalhar, se for o caso, para trabalhar só com um grupo, né? Ele se especialize para ser o bom naquilo. Né, como você acha mais complicado, você colocou aí,
Eu, particularmente, eu gosto muito de adolescente, né? O idoso, eu sei, eu lido, né? A gente sabe como trabalhar, mas eu não me especializei. Com adolescente, sim, né? E por isso que, às vezes, a gente dá essas palestras de tiozão, né? A gente fica falando para adolescente, para vocês curtirem os avós, os pais, entendeu? Porque o tiozão tem esse lado aí. Então, na verdade, o ser humano, nós somos interligados. Se você pegar o seu avô aí, a sua avó, né? E você, como adolescente, que vocês são aí, né? Jovens adolescentes, e você fazer uma atividade física com eles, vocês vão ver que vai ser muito mais prazeroso para eles. Então, nós somos interligados. Na verdade, nós somos seres que não fomos feitos para viver sozinhos, né? Então, é legal fazer uma atividade física, mas é melhor ainda fazer em grupo, né? Por mais que seja uma atividade, de repente, individual, nadar, por exemplo, cada um está na sua raia, mas tem aquele lance da competição, ou de chegar junto, ou de fazer, sabe? Então, o interagir é muito bom, tá? Eu, particularmente, o Luiz, eu gosto muito da parte de adolescente, por causa até dos projetos sociais que nós realizamos na periferia, né? E que a gente tenta atingir essas pessoas, esses jovens que não têm tanta oportunidade assim na vida, às vezes até de comer, né? Então, a gente chega lá com atividade física, é uma alegria a mais para eles. Então, é um gosto pessoal. Obrigado. É isso aí, pessoal. Tem um aluno, não sei quem, que está compartilhando a tela aí na reunião. Fiquem atentos aí com o compartilhamento de tela, tá bom? É o Felipe Gomes Oliveira, tá compartilhando a tela aqui. Cuidado aí, Felipe. É isso aí. Deixa eu ver aqui. Agora nós vamos para a rodada do chat, né, Cal? O que você fez, meu? Não, com seu Exatamente. pai. Olha lá. O áudio de alguém está ligado. É o Felipe. Boa tarde, é a mãe do Felipe. Eu compartilhei com o pai dele. Tá ok. Também compartilhou a tela. Acho que agora a gente começa com a rodada de perguntas vindas do chat, né? Deixa eu ver se a Malu está por aí. Malu, você está por aí ainda para fazer a leitura das nossas perguntas? Oi, Cal, tô sim. Agora é o momento, se quem estiver assistindo, para tirar suas dúvidas no chat, para a gente ler e perguntar para os profissionais. Há uns minutinhos atrás a gente já teve uma pergunta da Glaucia Ribeiro, e ela fez uma pergunta para a nutricionista. E a pergunta dela foi: fora o uso dos remédios indicados no tratamento de infecções de urina, de repetição nos idosos, existe algum alimento que ajude nesse quesito? Sim, existe sim alimentos que ajudem. É claro que não existe o consumo de um alimento isolado sozinho, né? É um conjunto de tudo, da ingestão de água e de alimentos ricos em água também e diuréticos, né? A gente pode citar algumas frutas, como melancia, melão, alguns chás diuréticos, como o chá de cavalinha, o chá de hibisco, e também as frutas cítricas, né? Que são excelentes combatentes e também estimulam o aumento da imunidade. O uso de alguns bacilos também, o kefir, alguns lactobacilos, também ajudam na imunidade e na infecção urinária. Então, é uma soma de tudo, né? Não isolar um alimento especificamente. Obrigada, professora. Mais alguém tem alguma pergunta para fazer no chat? Se tiver, agora é o momento. Quais os principais alimentos... Quem foi que fez essa pergunta? Um minutinho. Fizeram uma pergunta. Quais os principais alimentos para ingerir todos os dias? Então, como eu falei, isoladamente não tem como, né, fazer o tratamento. É uma junção de tudo. Então, é de uma alimentação equilibrada, no que eu digo, né? E alimentos ricos em água, e principalmente consumo de água. Eu acredito que o consumo de água é muito melhor até mesmo do que o próprio alimento, porque é a água que vai ajudar a estimular o rim, a trabalhar melhor. Então, a alimentação básica, né? A alimentação equilibrada, o arroz, o feijão, a proteína, um prato rico em fibras, vegetais, legumes, e a ingestão de água e de frutas ricas em água.
Então, intercalando as frutas. Um dia eu vou comer 2 fatias de melão de sobremesa, outro dia eu vou colocar melancia, e vou incluindo esses alimentos aos poucos na minha alimentação, em junção de algo já equilibrado. Muito obrigada. Tem mais alguma pergunta? Eu acho que não, Malu. Então, a todos que estão presentes aqui, né? Estamos chegando ao término do nosso evento. Olha só que legal. Melhor do que aqueles relógios ingleses, né, Will? Bem pontual mesmo. Olha só, deu certinho. Se a gente... e olha que não foi combinado bastante coisa que a gente conversou aqui, tá, pessoal? Então, olha só, estamos encerrando aí a nossa webinar no ponto, no horário previsto. Estou recebendo aqui, ó, no meu WhatsApp, muitas mensagens de pais que não conseguiram entrar nessa webinar por estarem trabalhando, né? E eu consegui colocar essa sessão para gravar. Então, eu estarei disponibilizando também essa gravação para todo mundo que puder preencher o link que eu coloquei há pouco tempo para receber o certificado. Aí eu mando o certificado de participação do evento junto com o link dessa gravação, que foi um evento, ó, sensacional, tá, pessoal? Eu estou aqui aprendendo muito com vocês, aprendi muito com o professor Luiz, muito com a minha amiga Pamela e muito com o grande William. Muito, muito, muito mesmo. E aproveito também, pessoal, para agradecer a todos pela participação, papai, mamãe, família que está aqui presente nessa reunião, professores, coordenadores, tá? Aos nossos alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio, vocês são sensacionais, show de bola. Vou falar a verdade aqui para vocês, hein? Ó, tem outros professores aqui, eu estava muito nervoso hoje, meio-dia, quando eu estava dando aula para essa turminha, tá? Muito nervoso mesmo, mas graças a Deus deu muito certo. Rolou tudo de bom aqui. Galera, muito obrigado. Will, tem algum comentário a falar para a gente finalizar aqui? Ô, Cal, eu só queria agradecer em primeiro lugar, né, mais uma vez, né, e colocar, como você sabe que eu gosto de pesquisa, né, eu me enveredo por esses caminhos, né, eu vou deixar aí disponível no chat um caderno de atenção básica à velhice, né, ele foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde, há um tempo atrás, e nós, da psicologia, nós utilizamos para fazer um trabalho direcionado para uma clínica de idosos, né? E foi muito legal. Então, estou deixando disponível para vocês aí poderem baixar, né? E também vou deixar uma indicação de 2 livros fantásticos. É o Me Conte Sua História. Gente, é maravilhoso. Você vai chorar, você vai rir, você vai se emocionar com cada história que os idosos contam das suas vidas. O autor Jorge Dias, ele foi nos asilos e começou a coletar as histórias de vida deles. E cada história, uma mais emocionante que a outra, tá? Então, eu recomendo, se chama Me Conte a Sua História, e ele faz parte de 5 livros, tá? Pelo que eu vi aqui numa pesquisa rápida, eu só consegui encontrar o 1 e o 2, né? Mas, né, quem sabe aí você consiga insistindo aí mais, eu fiz uma consulta muito rápida, mas quem sabe aí você, insistindo um pouco mais, vocês encontrem os outros, tá bom? Então, é uma indicação. Obrigado aí, Luiz, obrigado também, prazer em conhecê-lo, viu? E ao pessoal aí, parabéns pela temática. Eu acho que vocês estão aqui para fazer a diferença e essa sensibilidade de olhar para as pessoas que estão ali já se sentindo muitas vezes né, marginalizados, à margem, né? Agora eu tenho certeza que eles podem se sentir acolhidos e vendo em vocês a esperança de lá na frente vocês poderem fazer a diferença, tá? Valeu aí, estou muito feliz aí. Obrigado pelo convite. Obrigado a você, Will. Professor Luiz, gostaria de dar um oi aí para o pessoal. Bom, eu como pai aí de um jovem, né, tá com 20 anos agora, mas fiquei olhando aí
os jovens, né, esses adolescentes fazendo um trabalho, é um remember muito bom. Agradeço demais a oportunidade aos professores, aprendi bastante. E fica o convite, né? Nós estamos aí com um grupo aí, o pessoal do primeiro, segundo, terceiro ano, né? A VOG é parceira aí do ENIAC, nós disputamos campeonatos de vôlei master, levamos o nome da VOG no peito, com muito orgulho. O ENIAC, para quem não sabe, é parceiro da Casa Diná, que é um espaço aqui em Guarulhos que atende mulheres vítimas de violência e estupro. É uma coisa muito bacana, é difícil quando a mulher chega numa situação dessa ter quem ajude. E fica o convite para vocês aí, jovens, de repente, assim que passar essa pandemia, nós fazemos um evento aí dentro do ENIAC com a criançada aqui da periferia, do Projeto Nova Esperança, são 120 crianças em situação de vulnerabilidade, crianças que têm dificuldade até de se alimentar, e vocês, de repente, podem, junto com o Fábio Cal, organizar um evento aí, a gente levar as crianças para jogar, para praticar o esporte dentro das dependências do ENIAC, tá bom? Abraço a todos. Marcadíssimo, professor. Muito obrigado, tá? Chamando aqui a minha amiga nutricionista Pamela. Muito obrigado pela participação, tá? Você gostaria de dar um tchau especial aqui? Só agradecer mesmo por mais uma oportunidade de participar de mais uma webinar, né? Para mim é muito importante todas as pautas que vêm sendo escolhidas para tratar, principalmente essa, né? Geralmente os idosos são pessoas um pouco esquecidas, né? Quando a gente fala de pautas, é muito interessante esse olhar humano para o lado deles, né? Gostaria de agradecer apenas e parabenizar a todos pelo projeto. Gabi, Gustavo, vocês que foram apresentadores. Quiser deixar uma mensagem aqui para o pessoal para a gente finalizar a gravação. Nada a acrescentar, só agradecer a presença desses profissionais e a todos presentes aqui também. Muito obrigado. Também concordo com o Gustavo, adorei. Vocês são ótimos profissionais, adorei as respostas e eu vou sim, professor Luiz, né, deu algumas dicas dos idosos e eu vou sim testar com as minhas duas avós e vai dar super certo. Muito obrigada a todos que estão presentes. É isso. Maravilha, pessoal. Então, estamos chegando ao término da nossa webinar, o primeiro webinar do ano, organizado pelos alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio, tá? Muito obrigado de novo, Will, Luiz, pela parceria. Um grande abraço a todos vocês. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana. E precisando de alguma coisa, estaremos aí à disposição. Obrigado a Manu também, a Maria Luísa, pelo apoio. Isso aí, valeu. Obrigado a todos. Valeu, galera. Boa tarde. Valeu. Parabéns. Ó, já tirei várias fotos aqui, hein? Depois eu mando para vocês. Beleza, é isso aí. Um abraço. Tchau. Tchau.